Fórum de Anápolis tem novo diretor. E você vai ver também, Corregedoria Geral da Justiça de Goiás empossa novos juízes auxiliares. Aparecida de Goiânia é a primeira comarca do interior a receber um novo sistema de leitura óptica. E em nossos estúdios, uma entrevista com o juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça de Goiás, Dr. Carlos Magno Rocha da Silva. Ele vem falar sobre a unificação de projetos do Judiciário e também da Corregedoria Geral da Justiça. Estes são os destaques desta edição do Agenda Judiciária, a sua revista eletrônica semanal da Justiça Goiana, que está no ar. Nós abrimos esta edição do Agenda Judiciária mostrando que o Fórum de Anápolis tem um novo diretor. O objetivo desta nova gestão é dar mais celeridade ao atendimento da comarca. O presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, desembargador Ney Teles de Paula, empossou como novo diretor do Foro da Comarca de Anápolis o juiz Carlos José Limon Gisterce. Durante o evento, o desembargador Ney Teles foi questionado sobre os desafios que vai enfrentar à frente do Judiciário goiano. O desafio é a distribuição da justiça como um todo, criação de novas comarcas, atendendo os reclames, porque há um crescimento desordenado, da população. Assumi no dia 1º, foi em constantes reuniões com os diretores de áreas, diretor-geral, diretor financeiro. Pretendo me reunir com a comissão de seleção e treinamento e com a banca de realização dos concursos, comissão também, para me inteirar e ver o que é possível para agilizar esse recurso, para poder abrir novo concurso. Esse é um dos grandes desafios. Carlos Limonge é natural da cidade de Mogi das Cruzes, no interior do estado de São Paulo. Ingressou na magistratura no ano de 1997. Passou pelas comarcas de Cachoeira Alta e Orizona. Em outubro de 2011, foi promovido para a Vara da Infância e Juventude de Anápolis, onde permanece até hoje. Ele tem 16 anos de carreira jurídica e já administrou o foro local nos anos de 2007 e 2008. O papel da justiça está próximo ao cidadão. Então, o que nós queremos fazer? Mostrar que nós não estamos apenas esperando as demandas, nós estamos trabalhando também na prevenção, servindo a comunidade como a gente deve servir. Nós temos aqui um movimento chamado Cruzada pela Dignidade, que envolve toda a sociedade organizada. Através desse movimento, nós buscamos apoiar as famílias que sofrem algum tipo de vulnerabilidade. Fazendo esse trabalho preventivo, nós estamos reforçando o núcleo familiar e evitando demandas no Poder Judiciário. A cidade de Anápolis possui 360 mil habitantes. A comarca tem 90 anos e cerca de 124 mil processos em tramitação. E lá atuam 20 magistrados. Nós contamos com um prédio, esse prédio do Fórum já é um prédio bastante antigo, não acomoda mais suficientemente as varas. Quando foi feito, Anápolis contava só com 10 varas, hoje são 20 varas funcionando. Nós temos o juizado da infância fora e os 2 juizados especiais cíveis num prédio do tribunal e os outros 2 juizados nas faculdades. Então, o que é que nós estamos precisando? Melhorar a estrutura física do Poder Judiciário em Anápolis, melhorar o quantitativo de servidor, isso vai refletir efetivamente na prestação jurisdicional. Esse é um dos desafios que nós temos agora pela frente com essa nova gestão do desembargador Ney Teles de Paula. Eu gostaria de saber, em caso de acidente de trânsito, que encontram bebida no carro, mesmo não sendo o motorista, o que acontece? A princípio, o motorista é responsabilizado, como regra geral. Porém, vai depender de cada caso, de cada apuração, no caso concreto, para verificar se aquele passageiro ou os passageiros que ali estão no veículo, se eles têm alguma conexão em relação àquela questão da bebida alcoólica no que tange ao motorista. Então, vai depender de cada caso concreto. Ele pode ser responsabilizado, o motorista sim, outro momento somente ele, um outro momento, numa outra circunstância também, aquele que está como passageiro.
Portanto, há uma diferenciação dependendo de cada circunstância para responsabilizar, portanto, quem é o agente ou não e se existe, portanto, alguma participação por parte de alguém. Nós vamos ver agora que a Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Goiás empossou novos juízes auxiliares. Confira na reportagem de Giovanni Gomes. Foi com o discurso de valorização do magistrado que a Corregedora Geral da Justiça de Goiás, desembargadora Nelma Perillo, empossou 2 novos juízes auxiliares. Os juízes Wilton Miller Salomão e Antônio César Pereira Menezes são os novos reforços da Corregedoria. Eles se juntam ao já empossado juiz Sival Guerra Pires. Para Wilton Miller, o cargo não chega a ser uma novidade. Em 2008, ele também fez parte da equipe da Corregedoria. Mas agora os objetivos e os desafios são outros. A Corregedoria ela passou por ampliação para atender essas necessidades, as exigências que são cada vez maiores da sociedade sobre o Poder Judiciário. A sociedade não quer só uma justiça confiável, ela quer uma justiça confiável e rápida, ela quer celeridade. Essa sociedade é que paga os tributos e é para ela que nós existimos. A função correicional ela já deixou de ser o mais importante da Corregedoria. A função da Corregedoria é uma função sistêmica, de estabelecer critérios, planos, metas e ombrear com os juízes do Estado e os servidores para cumprimento dessas metas que vão dar a satisfação para o cidadão. Quem também não escondia a expectativa era o juiz Antônio César. É um novo desafio e o espírito é auxiliar a Corregedoria Geral da Justiça no cumprimento das metas, na execução dos seus projetos e tentar fazer com que, ao final da gestão, todos nós possamos ser agraciados com cumprimento de todas essas metas. Juízes, diretores e servidores, assim como o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, Ney Teles de Paula, prestigiaram e cumprimentaram os novos empossados. Em instantes, você vai ver que a comarca de Aparecida de Goiânia é a primeira do interior a receber o novo sistema de leitura óptica. É depois do intervalo. E o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás recebeu a visita de uma comitiva que veio de Caldas Novas. Acompanhe a matéria. Representantes da subseção da OAB de Caldas Novas se reuniram com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Ney Teles de Paula, para pedir benefícios para a comarca. Eles solicitaram a criação de novas varas e mais juízes na comarca, onde tramitam 35 mil processos. O município conta hoje com cerca de 70 mil habitantes. Quem também passou pelo Tribunal de Justiça de Goiás foi a comitiva de Bela Vista. Veja. O presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, Ney Teles de Paula, recebeu uma comitiva da cidade de Bela Vista. O motivo da visita foi para dar os cumprimentos pela função do novo chefe do Judiciário. Outro assunto que esteve em pauta foi o convite para que Ney vá até a cidade receber o título de cidadão belavistense. Dada a sua proximidade com o nosso município e queríamos dar oficialmente parabenizar por essa função tão importante que ele ocupa no nosso estado e a gente fica até honrado porque o desembargador é muito próximo da cidade de Bela Vista, haja vista que ele é de Piracanjuba e teve uma convivência muito próxima com a nossa cidade de Bela Vista de Goiás. Viemos também comunicar oficialmente a ele a concessão do título de cidadão belavistense. E o programa Agenda Judiciária continua ajudando a você agora a compreender melhor termos, frases e palavras do mundo jurídico. É o nosso quadro Juridiquês. Acompanhe. As alegações finais seriam as 2 peças técnicas apresentadas pelas partes. Quem são as partes no processo penal é o Ministério Público de um lado e o advogado do acusado de outro lado. Então, é a última oportunidade de apresentação dessas peças por esses técnicos, digamos, pelo Ministério Público e pela defesa. O recurso é a manifestação do acusado de insatisfação, digamos assim, sobre
a sentença, sobre a decisão final do juiz sobre o fato. A defesa prévia é uma defesa técnica oferecida pelo advogado do acusado, e nessa defesa ele analisa os requisitos dessa ação penal, bem como apresenta aquelas defesas que ele quer apresentar para defender o réu, e ainda rola as testemunhas, ou seja, diz quem poderiam ser as pessoas a falar sobre esse fato. Você confere agora que a comarca de Aparecida de Goiânia é a primeira do interior do estado a receber o novo sistema de leitura óptica. Confira. Aparecida de Goiânia foi a primeira comarca do interior a receber o sistema de leitura óptica. O novo procedimento vai diminuir o tempo de tramitação processual, otimizar o andamento das ações nas escrivanias e nos gabinetes, além de dar maior celeridade no trabalho dos servidores. Isso vai facilitar e muito a otimização dos trabalhos, ou seja, reduzir o tempo do servidor, realizando trabalhos diferentes mais rapidamente com a leitura óptica desse código de barras. Hoje o servidor, para qualquer ato processual de movimentação do processo, ele tem que digitar 12 números. E isso também causa doenças ocupacionais. O servidor vai deixar de digitar 12 dígitos a cada movimentação processual. Hoje em Aparecida nós temos 76% dos processos físicos de papel. Então nós temos 71 mil processos, desses 71, 54 mil são processos físicos que vão receber os códigos de barras e 17 mil de Projude. Então nós podemos verificar a importância da implementação desse sistema para modernização do Poder Judiciário do Estado de Goiás, para otimização dos trabalhos. E o que vai ocasionar isso? A prevenção de doenças ocupacionais e a otimização dos trabalhos através da redução do tempo do processo. A nova impressora produz um código de barra que é adesivado na capa dos processos. Através do leitor óptico, o servidor tem acesso a todas as informações contidas no documento. Esse processo evita a perca de tempo do servidor, que antes teria de digitar 12 números. Outras comarcas também estão no cronograma para receber o equipamento. A implantação desse sistema faz parte da meta 19 do Plano de Gestão da Corregedoria do Estado de Goiás. Esse projeto será estendido às comarcas de maior movimento do Estado, E a partir de agora, ainda já no mês de março, a Corregedoria pretende dar o início da implantação em Anápolis e depois, paulatinamente, as demais comarcas do Estado com maior movimento. O presidente da Asmego, que também esteve presente no lançamento, fez questão de parabenizar a decisão tomada pelo Tribunal de Justiça de Goiás. É importante para o judiciário esse equipamento porque ele vai agilizar o andamento dos processos. Ele vai fazer com que a remessa da escrivania para o gabinete e também o retorno do gabinete para a escrivania seja num tempo bem menor. O objetivo nosso é esse, é de fazer a entrega da prestação jurisdicional no menor tempo possível. Até o ano de 2014, 29 comarcas de todo o estado contarão com o sistema. No próximo bloco, você vai ver aqui no Agenda Judiciária uma entrevista com o juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça de Goiás, Carlos Magno Rocha da Silva. Ele vem falar sobre a unificação de projetos. Você não pode perder. Em instantes. Hoje, em nosso quadro Justiça em Foco, vamos falar sobre a unificação de 3 importantes projetos do Judiciário Goiano. São o Projeto Justiça Ativa, o Atualizar e o Grupo de Atividades Específicas. E para falar sobre esse trabalho, nós vamos conversar com o juiz auxiliar da presidência, Dr. Carlos Magno Rocha da Silva. Acho que seria interessante a gente contextualizar cada projeto desse. Vamos começar pelo Justiça Ativa. Nós temos uma realidade em Goiás, infelizmente, que perdura, mas estamos procurando solucionar, que é naquelas comarcas que ficam desprovidas de juiz, há uma carência muito grande da população no que tange à prestação do serviço jurisdicional. O Justiça Ativa é um grupo de juízes que se voluntariam, eles são cadastrados na presidência,
E esses juízes voluntários, eles em determinadas épocas específicas, de acordo com critérios objetivos que são atendidos, eles deslocam para uma comarca que estava desprovida de juiz, ou tem um acúmulo muito grande de processo, e eles fazem um mutirão de audiências. Nós temos também o atualizar. Ele foi planejado para dar suporte às escrivanias, as centenas de escrivanias que nós temos Goiás afora, no sentido de treinar o pessoal que trabalha na serventia, criar fluxos racionais de trabalho e também de auxiliar as escrivanias no sentido de cumprir os atos próprios de cada escrivania. E agora com relação ao grupo de atividades específicas? É um grupo de assessores treinados, capacitados para fazerem minutas de sentenças para os juízes daquelas comarcas que estão com um acúmulo muito grande de serviço. Nós temos 2 juízes que estão supervisionando esse trabalho, que elas podem assinar os atos, sentenças, despachos, decisões, ou pode deixar pronto para o juiz da comarca assinar também. Lembrando que esses 3 projetos funcionavam de forma distinta, agora eles vão trabalhar de forma unificada. Como é que vai ser isso, doutor? O Grupo Atualizar, junto com a Justiça Ativa, a Presidência e Corregedoria, senta e vê se o pedido do juiz de fazer a Justiça Ativa naquele ato preenche os requisitos. Preenchidos os requisitos, nós marcamos uma data para ir lá. Quem vai primeiro? Chega na comarca, primeiramente, a Justiça Ativa. Vão fazer audiências de vários processos. Nós temos quase 100 processos, 200 processos, realiza 200 audiências, 300 audiências em 2 dias. Feito a Justiça Ativa, as audiências realizadas, o processo volta para a escrivania, logo em seguida chega o grupo de atividade específica. Para aqueles processos onde foram realizadas as audiências, o grupo de atividade específica, esses grupos de assessores, eles vão fazer as minutas de sentença sob a supervisão de juízes, já à disposição para este fim. Os juízes assinam a sentença e manda publicar. Num terceiro momento, publica, vai para o cartório e gera muitos atos para o cartório. Vamos dar um exemplo. Um mandado de prisão de alimentos. O juiz determinou na sentença que expeça mandado de prisão ou ofício ao banco para debitar o valor dos alimentos. O grupo do Atualizar vai no cartório e vai expedir esses atos para que nada fique represado no cartório. Em 2, 3, 4 dias, nós vamos fechar um ciclo. Desde a instrução do processo, a sentença e o cumprimento do cartório para dar executividade à sentença. Agora, tudo isso vai ter a participação também, o senhor me disse aqui, ainda antes da entrevista, do Departamento de Recursos Humanos, a diretoria. Qual vai ser a participação dela nesse trabalho? O pessoal que trabalha na comarca, eles se sentem invadidos pelo pessoal que vem de fora, de Goiânia, para atuar nos atos. Então, a Diretoria de Recursos Humanos vai fazer um trabalho com os servidores da comarca, vai levantar a necessidade dos servidores da comarca, tipo treinamento, capacitação, e vai fazer um diagnóstico. O que o tribunal pode fazer para melhorar a vida e o relacionamento do servidor da comarca, otimizando a prestação judicial naquela unidade. Dr. Carlos Magno, o senhor falou em atendimento jurisdicional. Isso é uma das metas. Agora, a outra também é desafogar, ou seja, diminuir o nível de congestionamento de processos no judiciário. O que o judiciário quer fazer é fazer uma prestação de qualidade, uma prestação judicial de qualidade. Quando falando de qualidade, nós estamos falando de obedecer o princípio constitucional da durabilidade ou da duração razoável do processo. Não é razoável que o cidadão espere 2, 3, 4, 5 anos para uma sentença que às vezes poderia ser dada em 6 meses. Pensando nisso e considerando a situação fática que nós temos um déficit muito grande de juízes em Goiás hoje, é que o projeto Justiça Ativa da Presidência do Tribunal de Justiça, mais o projeto Atualizar e Grupo de Atividade Específica da Corregedoria, está se unindo para fazer nessas comarcas onde a ausência do juiz é mais sentida, onde tem um volume maior de processos, para que nós possamos dar uma resposta razoável para o cidadão, para o jurisdicionado, falando que, embora reconheçamos que temos déficit, nós queremos suprir esse déficit com muito esforço, muito trabalho e racionalização do trabalho. Nós conversamos então nesta edição do Justiça em Foco sobre a unificação dos projetos do Judiciário, Justiça Ativa, Atualizar e também do Grupo de Atividades Específicas. E você vai acompanhar agora algumas das decisões importantes do Judiciário goiano. Juiz suspende atividades de torcidas organizadas por tempo indeterminado. O juiz Eduardo Tavares dos Reis, da 14ª Vara Civil e Ambiental de Goiânia, concedeu liminar para suspender imediatamente as atividades das torcidas organizadas Força Jovem Goiás, Esquadrão Vilanovense e Dragões Atleticanos, enquanto durar o trâmite da ação civil pública, que pede a paralisação das ações dessas organizações pelo prazo de 5 anos. Juiz condena 4 pessoas por desvio de quase R$500 mil do Banco do Povo.
O juiz José Proto de Oliveira, da Terceira Vara da Fazenda Pública Municipal, decretou a suspensão dos direitos políticos de Oséias Porto Silva, Donizete Luiz, Sebastião Alves de Oliveira e Donizete José Rodrigues, pelo prazo de 8 anos, por improbidade administrativa. O prejuízo para os cofres públicos seria de quase R$500 mil. E uma mãe foi multada por se negar a ajudar uma filha que era abusada pelo padrasto. Em decisão monocrática, o desembargador Luiz Eduardo de Souza manteve sentença do Juizado da Infância e Juventude da comarca de Lusiânia, que condenou a mãe de uma menor ao pagamento de multa no valor de 3 salários mínimos, por ter se negado a ajudar a filha então com 9 anos. A menina sofria abusos sexuais do padrasto. O valor será revertido em benefício ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. E agora é hora de você ficar por dentro do que acontece na próxima semana no Judiciário Goiano. Confira a agenda. Dia 25 de fevereiro, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Ney Teles de Paula, vai participar do Encontro Nacional de Presidentes dos Tribunais Estaduais. O encontro vai ser na cidade de Brasília. O evento terá a presença do presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. E entre os dias 25 e 27 de fevereiro, acontece o curso de Introdução à Avaliação para Oficiais de Justiça, nas cidades de Aparecida de Goiânia, Anicuns, Araçu, Bela Vista de Goiás, Cominha, Edéia, Firminópolis, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Inhumas, Jandaia, Nazário, Nerópolis, Palmeiras de Goiás, Piracanjuba, Senador Canedo, Trindade, Turvânia e Varjão. E o Agenda Judiciária agora faz a sua homenagem para os juízes e desembargadores do Judiciário Goiano que fazem aniversário na próxima semana. Ana Cláudia Veloso Magalhães, dia 26, comarca de Anápolis. E Lázaro Alves Martins Júnior, dia 24, comarca de Ceres. O programa Agenda Judiciária fica por aqui. A você, muito obrigado pela companhia. Tenha uma ótima semana e até o próximo programa. Tchau!